Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer com vocês o exercício 3 da página 8, que é um exercício que ele exige um pouco mais da gente pensar a expressão algébrica. Tá? No primeiro exercício ele deu a expressão algébrica, agora a gente vai ter que montar essa expressão. Então a gente vai começar a treinar, montar expressões algébricas, falar das situações usando álgebra. Então eu coloquei aqui do lado da imagem no exercício e ele diz o seguinte: observe a balança e faça o que se pede. Ele dá a balança, ele dá a informação de que a massa de cada bolinha é 1 quilo e que a balança está em equilíbrio. No item A, aplique o conceito de igualdade e use a álgebra simbólica para representar a situação. Então, se ele quer o conceito de igualdade, o que ele quer que a gente represente? Que a massa desse lado da balança é igual à massa desse lado da balança, certo? Então, essa balança está em equilíbrio, então o que tem desse lado é igual ao que tem desse lado. A gente sabe a massa da bolinha, mas a gente não sabe a massa da caixa. Então, primeira coisa, como a gente não sabe a massa da caixa, ela vai ser a nossa variável. Então, a massa da caixa, a gente pode chamar ela de C, tá? C de caixa. Pode chamar de M? Pode. Pode chamar de P? Pode. Pode chamar de X? Pode chamar do que quiser. A gente vai chamar de C só porque sim, porque eu escolhi C, tá bom? Tá bom. Então, o que a gente pode dizer? Se a gente tivesse uma caixa, a gente teria um C desse lado aqui. A gente não tem uma caixa, a gente tem 3 caixas. Então, a gente tem 3 vezes a massa da caixa do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, o que é que eu tenho? Eu tenho 3 vezes a massa da caixa mais uma bolinha, certo? Tranquilo? Beleza. E isso é igual ao que tem a massa do lado direito. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só de bolinhas a gente tem 8 quilos. Mais uma caixa. Um C, ou só C. Tudo bem? Então, essa igualdade, ela representa exatamente essa situação. O que eu tenho desse lado é igual ao que eu tenho desse lado. Tudo bem? Essa é a resposta que ele espera. Opa! Essa é a resposta que ele espera no item A. É uma expressão algébrica que diga para a gente o que está acontecendo nessa situação. Tudo bem? Então agora vamos fazer o item B. No item B, ele pergunta o seguinte: o que vai acontecer se, com a balança, se retirarmos uma caixa e uma bolinha de cada prato? Então, a gente já sabe o quê? Que essa igualdade aqui, ela representa a nossa situação, ok? Beleza. O que ele pediu? Para tirar uma caixa, então, desse lado, eu vou tirar uma caixa e uma bolinha, 1 quilo, certo? E desse lado, eu vou tirar uma caixa e uma bolinha. Se eu tirar a mesma quantidade de caixas dos dois lados e a mesma quantidade de bolinha dos dois lados, vocês concordam que a igualdade se mantém? A balança continuará em equilíbrio. Se eu tirar a mesma quantidade de um lado e do outro, a balança continua em equilíbrio. Então, quando eu faço essas operações, eu vou escrever aqui embaixo exatamente as operações que a gente está fazendo. Do lado esquerdo, 3C mais 1 menos C menos 1, certo? Então, eu tirei um C e tirei uma bolinha. E desse lado, 8 mais C menos 1. 3C menos C, eu fiquei com 2 caixas, vocês concordam? E se eu tirar a bolinha, não sobra bolinha. Então, eu só fico com 2 caixas, ó. Eu tô tirando essa caixa e tirando essa bolinha, tirando uma bolinha e tirando uma caixa. Então, sobra o quê? De um lado, 2 caixas e continua valendo a igualdade. Aqui, ó, uma caixa eu tirei com a outra, então é 8 menos 1, 7.
Então, essa igualdade continua sendo verdadeira e a balança continua em equilíbrio. Tudo bem? Tá. Aí o item C, vamos fazer ele aqui, ó. Vou fazer o item C com vocês. Use a expressão obtida no item B para calcular a massa da caixa. Então, ó, a gente sabe que 2C é igual a 7, ou seja, 2 caixas pesam o quê? 7 quilos. Olha aqui na figura, as 2 caixas que sobraram exatamente equilibrando com 7 bolinhas. Como é que eu faço isso? Lembra de equação? Vamos lembrar de equação. Esse 2 está multiplicando o meu C. Eu preciso dividir os dois lados por 2, certo? C fica 7 sobre 2. Então, C, que é a massa da minha caixa, é igual a 3,5 kg. Tudo bem? Então, a massa da caixa é igual a 3,5 kg. Então, agora vamos finalizar com o item D. Se a massa de cada caixa fosse igual a 7 quilos, qual deveria ser a massa de cada bolinha para que a balança continuasse em equilíbrio? O que acontece no item D? Mudou a nossa variável. A nossa variável não é mais a massa da caixa, agora é a massa da bolinha. Então, vamos pegar a segunda situação, a do item B, a que a gente tem que 2 caixas. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Aquela que 2 caixas equivalem a 7 bolinhas. Certo? Então, quer dizer que eu tenho 2 caixas desse lado e 7 bolinhas do outro, tá? Então, eu tenho aqui a minha balança. A massa de 2 caixas é a mesma que a massa de 7 bolinhas. Só que nesse caso, eu já sei qual é a massa da caixa. Ele está dizendo aqui, se a massa da caixa for 7. Se a massa da caixa for 7, o que a gente tem no prato esquerdo? No prato esquerdo, a gente tem 2 vezes 7, 14 quilos. Então, a gente tem uma massa de 14 quilos. E no prato direito? No prato direito, a gente teria que ter 14 quilos. Só que a gente sabe que a gente tem 7 bolinhas. Confere? Beleza. Se 7 bolinhas têm uma massa de 14 quilos, uma bolinha vai ter uma massa de... Então, olha aqui, é facinho, rapidinho que a gente faz, ó. Vamos pegar aqui, roxinho, ó. Se em 7 bolinhas tem 14 quilos, é só dividir por 7 para achar a massa de uma bolinha. Então, se a massa da caixa, resposta, se a massa da caixa, fosse igual a 7 quilos, a massa da bolinha deveria ser de 2 quilos, para que a balança continuasse em equilíbrio. Tranquilo, galera? Beleza. Então, ó, eu fiz um exercício com vocês de aplicação de valor numérico de expressão algébrica e eu fiz um exercício que é uma resolução de uma situação-problema. Agora, por favor, tentem fazer os outros e aí, conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão me falando. Beleza? Então, bons estudos!